Evangelho no coração. Manhã do dia 30 de agosto do ano de 2020. Rogamos aos benfeitores da vida maior que nos abençoem para que a nossa manhã seja rica de oportunidades, de aprendizado, de intercâmbio com os amigos e com os bons espíritos. Gênese no Lar é um instante de oração, de meditação. No Evangelho, no capítulo 27, Allan Kardec apresenta que a prece o obtém o homem ao concurso dos bons espíritos, que acorrem em sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver o caminho reto, se deste se afastou. O tema de hoje, verdadeira pátria. Continuamos acompanhando o desenvolvimento das orações do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 28, que vai nos dar condições de refletir e penetrar no pensamento do mais alto, vamos nos deparar com a prece A Hora de Dormir. Muito sugestivo, uma vez que estamos voltando de um passeio no mundo espiritual. Observemos, mas ao mesmo tempo mantenhamos a nossa percepção voltada para o mundo espiritual. Kardec diz assim: o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exílio ou do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Mas como se dá com o presidiário perverso? Acontece que nem sempre o espírito aproveita desta hora de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. É leve, pois, aquele que se ache compenetrado destas verdades. O seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar,
sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Uma síntese preciosa. Ensinamentos que podem, quando utilizados devidamente, nos socorrer diante do perigo, nos preparar para a travessia da vida, inspirar nos bons pensamentos e aplacar a fúria dos nossos ímpetos. Parece um texto sem muita pretensão, mas que enseja uma teoria que o Espiritismo inaugurou sobre o ponto de vista de uma realidade que faz parte do espírito, a realidade espiritual, que de uma forma empírica, por processos de aquisições na esteira da evolução, o espírito vai e volta, retorna ao mundo espiritual, depois a travessia na Terra, e a Terra retornará para cumprir a sua tarefa do desenvolvimento. Mas compreender o fenômeno significa poder ter uma conduta mais condizente com o que ele propõe. Quanto mais conhecimento, mais elementos, experiências que serão adquiridas para que tenhamos mais segurança no que fazemos. Alguém pode dizer, mas isso é meio básico, não é não? A princípio, sim. Mas na complexidade do psiquismo e da vida, dizemos que não. Porque não basta fechar os olhos e o corpo repousando, o espírito se deslindar. Nós vamos acessar regiões complexas. Kardec, nas questões de 84 a 87 do Livro dos Espíritos, vai tratar do mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vamos ou que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois mundos? O mundo espiritual, o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas. É o mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Sim. Eles são independentes e, não obstante, correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. E na seguinte vai falar do que os espíritos estão em toda parte. Ok. Ponto. O que nos chama a atenção é a correlação entre ambos. A influência constante. Quando na Terra, encarnados, em vigília, como agora, a grande maioria não consegue registrar o mundo espiritual. De uma forma clara, ostensiva, com detalhes. Sentimos, num grau ou outro, como médiuns. A alma necessita deste contato, mesmo que desconhecido. Porque em determinados momentos, oportunidade de inspiração, intercâmbio que fortalece o moral, mas
efetivamente, o ponto mais importante é quando deixamos o corpo durante a noite para estar com eles, os amigos. Mas para retemperar a alma em instâncias diferenciadas. O que, na verdade, vai auxiliar até no reabastecimento ao nível do quanto energético que necessitamos. Mas o mais importante, meus queridos amigos, está na condição de buscar do manancial a manutenção para a vida que se segue. Para o cérebro, para o corpo, descanso. O nosso cérebro não comportaria 24 horas de vigília. Ele não tem estrutura para isso ainda. Por isso, quando não dormimos, sabemos o que advém. Mas não é só nessa dinâmica fisiológica, é comportamental. A travessia é árida, precisamos do oásis. O oásis é o mundo espiritual, que é o mundo normal. Então, a hora de dormir temos que preparar. Precisamos, já que temos a informação que somos presidiários, que teremos uma oportunidade de sair, encontrar um jardim florido, um campo cheio de oportunidades, devemos compenetrar desta verdade, entrar em relação com o pensamento de Deus e procurar a atenção voltada para uma boa experiência no mundo espiritual. Não podemos dizer, mas podemos fazer uma ilação. A maioria da humanidade, um percentual talvez muito maior, para não dizer quase a totalidade, não se preparam para esta experiência. Jogam o corpo na cama e seja o que Deus quiser. Aliás, a maioria nem sabe que tem a realidade do lado de lá. Desprendem do corpo como se estivesse deixando uma roupa pelo chão. E nem sabe que deixaram essa vestimenta. Aí vamos para os lugares das nossas afinidades. Reunir com os grupos que dialogam com os nossos interesses, com a ilusão. Formamos tribos na terra, na sociedade. Essas tribos se multiplicam no mundo espiritual, porque há sempre as influências. Então, quando deixamos o corpo, vamos nos reunir com os pares, encarnados e desencarnados, vira uma festa. Não é simples, viu, pessoal? O assunto requer cuidado, estudo e uma vida pela frente para experienciar. Quantas vezes Chico, em entrevistas, contou histórias parecidas como esta? Que ele estava com uma certa dificuldade e Emmanuel, socorrendo-o, disse: quando for dormir, faça uma prece e pense em mim, que eu vou te socorrer. Isso era durante o dia que ele falou. À noite, Chico, como de hábito, fazia sua oração, a leitura de um texto, geralmente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e pedia aos bons espíritos que pudesse ter uma experiência saudável, um trabalho eficiente
no mundo espiritual, através de oportunidades concedidas pelos seus coordenadores. Vocês já pararam para pensar na importância dessa narrativa? A humildade de um bom combatente? Então, quando vocês encontrarem por aí alusões que o Chico foi um expert, um mega super Deus do Olimpo, lembrem-se, isso é uma interpretação de quem está dizendo. É diferente quando você entra lá naquela casinha simples de um homem humilde, amoroso, que vai te receber muito bem. Senta com ele à mesa que ele vai te contar os dramas e um pouco do que ele fez. E se você tiver a oportunidade de ficar muito tempo com ele, você vai aprender as suas disciplinas. Ele não abria mão de pedir a Maria Santíssima e aos bons espíritos que o levassem para o mundo espiritual, para uma experiência diferenciada. Mas sem arrobos, ufanistas, irreverentes, não. Porque ele desconhece, como você, eu, todos nós não sabemos do que realmente significa a vontade de Deus e os seus planos. Então a gente tem alguns acessos. Quando você eleva, quando você pede, quando você se esforça e se faz digno de confiança. Então você será chamado para uma nova tarefa. Como nós viemos para aqui. Nós estamos no Gênesis no lar. Possivelmente ontem à noite nem sabíamos que estaríamos aqui. Atendemos um chamado. Então foi uma novidade. Então você se ajusta. Nós temos que estar pronto para surpresas. Você recebe um telefone, pai, mãe, você não vai ter que mudar os planos? São os desafios. Por isso encontramos nas almas sensíveis e experientes, amorosas, generosas, expressões como aquela que ficou registrada para a cristandade, conforme a narrativa do Evangelho de Lucas, quando Gabriel, o Espírito, visita Maria. Lembram do que ela disse? Eis aqui a serva, a escrava. Faça conforme a tua vontade, a vontade de Deus e não a minha. O bom trabalhador está sempre pronto para uma novidade. Seja a porta que abre ou a que fecha. E a gente sempre, com Jesus e o Espiritismo, nós somos chamados a não ficar prestando atenção em quem abriu ou quem fechou a porta. Nós temos que observar o fenômeno. Qual médium que ditou a página? Depois eu procuro saber, eu quero ver a página. Quem assinou? Eu deixo por último, para não me sugestionar. E eu fico feliz quando vejo assim, um amigo. Pode ser o José João, como pode ser o Kardec, Paulo de Tarso, Emmanuel. Não vai alterar o placar. O que vale é o conteúdo. Da mesma sorte, você recebeu um tapa ou um afago, não olhe para quem foi o instrumento. Observe a lição. É dela que você precisa. Durante a noite, os espíritos falam isso conosco. Despersonaliza. A
a gente dialoga e a gente gosta de contar os casos. O indivíduo fala assim: interessante, o canal Gênese tem uma modalidade de estudo que eu não encontro num outro canal. Aí eu costumo dizer, e o que tem no outro canal você não encontra no canal Gênese. A definir que cada fonte produz o que pode, o que dá conta. O importante é o dístico Gênese ou o que é produzido no canal Gênese. A casa espírita que você frequenta, o grupo Sheila, é a sede da Fraternidade Célia Xavier. É muito bom, lá temos amigos, temos companheiros, mas o que importa é o que você vai encontrar como produto. Entenderam o que eu quero dizer? O que vale você saber quem é o seu mentor que te influencia? O legal é saber que ele existe, que você não está só. E mais ainda o que ele sugere. Nós temos livros clássicos espíritas que quando nós fazemos nós revisitamos, sempre nos deparamos com uma surpresa. Existe uma obra que eu reputo que é uma das obras que fazem parte daquela galeria de cima, prateleira lá do alto. Essa obra, que corrobora com a obra do nosso fundador do Espiritismo, Allan Kardec, é do seu continuador do Espiritismo, pesquisador, filósofo, Leon Denis. O clássico dos clássicos, o problema do ser, do destino e da dor. Hoje, estava ajustando os livros e ele escorrega na minha mão. Obviamente que pelo conteúdo e pela circunstância ele nunca escorregou de graça. E nele nós vamos encontrar a seguinte expressão: o estudo do ser, capítulo 20, a vontade. O estudo do ser a que consagramos deixou-nos entrever a poderosa rede das forças, das energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso futuro em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. O que é confirmado por todas as grandes doutrinas. Ele vai citar 3 para nos auxiliar. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Livro dos Vedas. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. É uma sabedoria persa. Então, todos os grandes ensinamentos concordam nesse ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Por que nós vamos para o mundo espiritual?
para recordarmos que o reino dos céus não está no mundo espiritual, ele está dentro. Para descobrir que o amigo que nós encontramos no mundo espiritual vai nos dizer que um amigo verdadeiro é aquele que nós desconhecemos, que está dentro de você. Nós vamos para o mundo espiritual para nos deparar com um manancial pródigo de muitas riquezas. E lá vamos aprender que o armazém que alimenta a alma está dentro de nós e nós estamos morrendo de fome, porque não estamos alimentando do que deveríamos. Porque a oração numa manhã de domingo, você poderia estar fazendo outras coisas, até dormindo, continuando a sua experiência no mundo espiritual. Mas uma luz penetrou na fresta da janela do teu quarto, visitou o teu coração. Você despertou com o sentimento da renovação, da necessidade de operar de uma forma especial nesse dia, como nunca fizestes. Realizar os seus sonhos, materializar os seus planos, conviver com seus amores, lidar com suas dores, aprender que no jardim há muitas espécies, algumas espinhosas, outras necessitadas de carinho, frágeis, pragas que infestam, doenças que surgem, mas há flores da recompensa quando o jardineiro está no trabalho e ele percebe o progresso dos seus feitos. E há respostas desses seres a todos os seus sonhos. Quando atinge a primavera, ele é brindado inclusive com o aroma, o cheiro, o perfume especial do bom combate. E depois de trabalhar sol a sol, ele se encanta com a prodigalidade da natureza, com o milagre da vida. Há momentos que os sonhos não são agradáveis. Sintonizamos com faixas espirituais difíceis, pressões, pânico, depressões que repercutem no dia a dia. A maioria das pessoas não sabe. Ela diz assim: mas a minha vida está tão boa, por que eu estou tão triste? Por que hoje acabrunhado? Por que irado? Eu não tenho motivo. Por que a sensibilidade, a falta de paciência? Por que a alteração do humor? Nós podemos fechar circuitos não agradáveis com as faixas espirituais de baixo teor vibratório. Podemos. E quem sabe devemos. Quem sabe chegou o momento desta experiência. Porque se a dualidade é
amores e dores, precisamos das experiências para superar os limites. Então é natural que você recorde intuitivamente de um bom sonho, como também em determinados momentos o pranto se torna incontrolável pelas lutas cruéis da senda, em que tendes que verificar aonde falhastes e, inclusive, compreender até o esquecimento de se preparar para as aventuras. Faz parte. Nossa, ontem eu dormi e nem orei. Aí a gente paga o preço. Paga o preço por ter entrado na estrada cheia de pedras, descalço, com aquele pé sensível que não está acostumado com aquele solo. Aí a gente no dia seguinte, na hora de dormir, fala assim, eu tenho que buscar o benfeitor, eu tenho que buscar inspiração para viver uma experiência melhor. Imagine esta rotina durante 60 anos, 70 anos. Aqueles que têm mais longevidade, multiplique isso pela quantidade de dias. Matematicamente, constata-se que dormimos 8 horas. 1/3. Não é assim? 1/3 do dia. Então, se você vive... preste atenção no que eu vou dizer, não é para assustar. Se você viver 75 anos, você vai dormir 25 anos da sua existência. Como Deus é misericordioso para nós que somos atrasados. Nos mundos superiores, nós vamos atingindo uma situação de não precisar de dormir, ou dormir muito pouco. Porque o aproveitamento do tempo é muito mais eficiente. Então não percamos as oportunidades. Esse momento foi planejado. Chegou a hora de irmos para o jardim e vivermos uma experiência única, cheia de amor e de esperança. Falando das dores e das flores, vamos receber a visita de Maria Dolores. No livro Antologia da Espiritualidade, ela diz assim: louvor e súplica. Deus de eterna bondade, em prece de louvor, entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal, o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me destes. Por tudo te agradeço
e quando te aprouver, despojar-me dos bens com que me exaltas. Ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender por apoio ao dever. Muito obrigado, Senhor. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Que tenhamos viva a mensagem desta manhã. Tenhamos todos um domingo com Cristo. Fraternidade, caridade, igualdade, liberdade. Um domingo de muita felicidade.